Às vezes, os laços de sangue são os primeiros a sufocar o nosso talento. Esta é a história de uma chefe que dedicou cada gota de suor e cada noite de sono para erguer o nome da família, apenas para ser escondida como um segredo incômodo no momento da glória. O que o seu pai e sua irmã não previram é que o verdadeiro valor de um profissional não está no sobrenome que ele carrega, mas na maestria que entrega. Quando a ganância tentou apagar o brilho do fogão, o destino preparou um banquete de consequências que eles jamais esquecerão. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar em Curitiba naquela noite de outono estava cortante, com uma brisa gelada que soprava do jardim botânico e se infiltrava pelas frestas das janelas coloniais do casarão no Mears. Batel. Dentro da cozinha do Mendonça em Sabores, porém, o cenário era um inferno particular de 40 graus. O som era uma cacofonia ensurdecedora. O chiado agressivo das carnes selando na chapa, o tilintar frenético de batedores de arame contra tigelas de inox e o ruído constante do sistema de exaustão que parecia nunca dar conta do recado. Eu, Isadora, sentia o suor escorrer por baixo da dolmã branca, uma trilha salgada que descia pelas minhas costas enquanto eu finalizava o molho de vinho tinto com pinhão, um toque paranaense que eu levei meses para aperfeiçoar. Minhas mãos estavam calejadas. Cada cicatriz, cada queimadura leve nos antebraços era um troféu de guerra de uma década dedicada à gastronomia. Eu não era apenas a chefe, eu era a alma daquele lugar. Enquanto meu pai, Otávio, cuidava das finanças com uma mão de ferro e um otimismo perigoso, e minha irmã, Priscila, circulava pelo salão com seus vestidos de grife fazendo networking. Eu era quem garantia que cada prato que saía daquela boqueta fosse uma obra de arte. Naquela noite, a inauguração oficial para os grandes investidores, tudo precisava estar impecável. O Dr. Eduardo Bittencourt, o homem cujo cheque de 7 dígitos salvaria a família da falência iminente, estava sentado na mesa 12. Eu estava empratando o confite de pato quando a porta de vai-vem da cozinha se abriu com um estrondo. Não era um garçom. Era Otávio, meu pai. Ele vestia um terno de corte impecável que eu sabia que ele não podia apagar, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao lado dele, Priscila parecia uma modelo de revista, com as unhas perfeitamente pintadas de um vermelho sangue que eu nunca poderia usar na cozinha. O perfume doce e caro dela lutou contra o cheiro de alecrim e manteiga noisette que impregnava o ambiente. Isadora, como estamos aqui? Otávio perguntou, sem sequer olhar para os pratos que eu estava montando com pinças de precisão. Quase pronto, pai. O pato está no ponto certo e os acompanhamentos já estão saindo. Em 5 minutos, o Dr. Eduardo terá o melhor jantar da vida dele. Respondi, sem desviar os olhos do prato. Minha voz estava rouca pelo cansaço, mas havia um orgulho genuíno nela. Ótimo, ele disse, mas o tom era estranhamente seco. Escute, o Dr. Eduardo quer conhecer a mente por trás do conceito do restaurante. Ele quer conversar com a face da família Mendonça. Eu sorri, limpando as mãos no avental. Um calor súbito de validação subiu pelo meu peito. Finalmente, depois de anos sendo a operária-se nos bastidores, eu teria meu momento. Eu imaginei o reconhecimento, as perguntas sobre a técnica de fermentação natural, a origem dos ingredientes locais. Só me dê 2 minutos para trocar essa dolma suja e prender o cabelo melhor, eu disse, já me virando para o armário. Não. A voz de Priscila cortou o ar como uma lâmina fria. Você não entendeu, Isadora. O papai quer dizer que eu vou entrar. Eu parei no meio do caminho. Meu coração deu uma batida errada, pesada. Olhei para o meu pai, esperando que ele corrigisse aquela piada de mal. Gosto. Mas Otávio apenas desviou o olhar para uma pilha de pratos limpos. Isadora, seja razoável. Meu pai começou, com aquela voz paternalista que ele usava para me manipular desde a infância. Olhe para você. Está coberta de gordura, cheirando a cebola e suor. O Dr. Eduardo é um homem de classe. Ele quer ver sofisticação. A Priscila estudou o menu. Ela sabe os nomes dos vinhos. Ela tem o brilho que um investidor procura. Fique na cozinha.
Sua irmã vai receber os investidores e aceitar os louros. É melhor para os negócios. É melhor para os negócios? Minha voz saiu num sussurro trêmulo. Pai, eu passei 4 anos em Lyon. Eu que desenhei cada centímetro dessa cozinha. Eu que treinei essa equipe. A Priscila não sabe a diferença entre um escalope e um filé mignon se não houver uma etiqueta de preço colada neles. Não seja dramática, Priscila retrucou, ajustando um brinco de pérola. Eu sou a imagem da marca. Você é a técnica. Cada uma no seu lugar, maninha. Fica aqui quietinha cuidando das panelas que eu cuido do Dr. Eduardo e do cheque dele. Eu olhei para os dois. Ali, sob a luz fluorescente e cruel da cozinha, eu vi a verdade que vinha ignorando há anos. Para eles, eu não era uma filha ou uma irmã talentosa. Eu era uma ferramenta, uma máquina de cozinhar que eles podiam esconder no porão enquanto desfilavam com o meu sucesso. A humilhação queimou mais do que qualquer respingo de óleo quente. Você está me pedindo para me esconder? Perguntei a Otávio, fixando meus olhos nos dele. No dia em que minha carreira finalmente decola, você quer que eu seja o segredo sujo da família? Eu estou ordenando, Isadora, Otávio disse, sua voz endurecendo. Não estrague isso para nós. Se o Dr. Eduardo ver a chefe principal parecendo uma copeira exausta, ele vai pensar que somos um negócio de fundo de quintal. Priscila entra agora. Você termina o serviço. É a última palavra. Eles se viraram e saíram, a porta de vai-vem balançando para frente e para trás, batendo como um metrônomo que marcava o fim da minha paciência. O silêncio que se seguiu na cozinha foi absoluto. Até mesmo os ajudantes de cozinha pararam o que estavam fazendo, olhando para o chão, constrangidos demais para me encarar. Eu olhei para o prato de confite de pato. Estava perfeito, mas, de repente, o cheiro me deu náuseas. Senti uma clareza gelada tomar conta de mim. Tirei o chapéu de chefe, sentindo meu cabelo úmido cair sobre os ombros. Comecei a desabotoar a dolma. Chefe, o que você está fazendo? Perguntou Ricardo, meu subchefe, com os olhos arregalados. O que eles pediram, Ricardo? Respondi, jogando a dolma sobre o balcão de inox. Estou saindo da frente. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Saí pela porta dos fundos, aquela que dava para o beco onde o lixo era recolhido, o lugar que meu pai achava que eu pertencia. O ar frio de Curitiba atingiu meu rosto, limpando meus pulmões do cheiro de traição. Entrei no meu carro velho e dirigi. Enquanto o casarão do Batel ficava para trás pelo retrovisor, eu peguei meu celular. Havia uma mensagem que eu precisava enviar. Eu sabia que o Dr. Eduardo Bittencourt não estava ali apenas pelo nome Mendonça. Ele estava ali porque, meses atrás, eu o servira em um evento privado e ele ficara obcecado pela minha técnica. Ele não sabia quem era meu pai ou minha irmã. Ele queria o talento. Dr. Eduardo, escrevi, com os dedos ainda tremendo de raiva. Aqui é a Isadora, a chefe com quem o senhor conversou sobre o financiamento. Gostaria de informar que acabo de me demitir do Mendonça em Sabores. O restaurante não conta mais com a minha consultoria ou execução. O senhor será servido por amadores a partir de agora. Sinto muito pelo transtorno. Enviei a mensagem e joguei o celular no banco do passageiro. Eu não tinha um plano, não tinha dinheiro guardado. Tudo tinha ido para aquele restaurante, mas pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar. Eu não sabia o que aconteceria no salão de jantar nos próximos minutos, mas tinha certeza de uma coisa. O banquete de Otávio e Priscila teria um gosto amargo de cinzas. O asfalto úmido da Avenida Visconde de Guarapuava refletia as luzes avermelhadas dos semáforos, criando um rastro de sangue luminoso que parecia ironizar o estado do meu coração. O frio de Curitiba, aquele que entra nos ossos e não pede licença, começava a embaçar o para-brisa do meu carro velho. Mas eu não liguei o desembaçador de imediato. Eu queria aquela névoa. Queria que o mundo lá fora ficasse tão turvo quanto o meu futuro parecia ser naquele momento. Meus dedos, ainda sujos com o aroma residual de tomilho e gordura de pato, apertavam o volante com tanta força que as juntas estavam brancas. Eu respirei fundo, sentindo o ar gelado queimar meus pulmões. E por um segundo, o silêncio do carro foi a melodia mais doce que já ouvi. Mas o silêncio não durou. O celular, jogado no banco do passageiro como um objeto radioativo, começou a vibrar freneticamente.
O nome na tela fez meu estômago dar um nó. Ricardo, meu subchefe, e o único ali dentro que ainda tinha uma espinha dorsal. Atendi no viva voz, a voz dele saindo truncada, abafada pelo caos que eu sabia que estava acontecendo às minhas costas. Isadora, pelo amor de Deus, onde você está? O pânico de Ricardo era palpável. Ao fundo, eu conseguia ouvir o som de pratos se chocando e a voz estridente de Priscila gritando com algum garçom. Estou longe, Ricardo. Estou onde deveria estar há muito tempo, fora desse teatro, respondi. Minha voz surpreendentemente calma. Uma calma que vinha do puro esgotamento. Isadora, você não tem noção do que aconteceu. Logo depois que você mandou a mensagem, o doutor Eduardo parou de comer. Ele ficou olhando para o celular por 1 minuto inteiro, em silêncio absoluto. Seu pai e a Priscila se aproximaram da mesa 12 com aqueles sorrisos de comercial de pasta de dente, prontos para o brinde final. Priscila começou a falar sobre a inspiração dela para o menu de hoje, citando técnicas que ela nem sabe pronunciar. E foi aí que o mundo caiu. Eu estacionei o carro em uma vaga qualquer perto da Praça do Japão, onde as araucárias desenhavam sombras pontiagudas contra o céu cinza chumbo. Eu queria ouvir cada detalhe. Eu precisava disso. Continue, pedi. O doutor Eduardo se levantou. Ele não apenas se levantou, ele se impôs. O salão inteiro ficou em silêncio. Ele olhou para a Priscila e perguntou: então a senhorita é a mente por trás dessa redução de pinhão? Ela sorriu, toda orgulhosa, e disse que sim, que era sua assinatura pessoal. Isadora. O homem soltou uma risada que gelou a espinha de todo mundo. Ele tirou o celular do bolso, mostrou a sua mensagem para o seu pai e disse em alto e bom som: eu vim aqui para financiar o talento de Isadora Mendonça, a única pessoa nesta família que sabe a diferença entre excelência e fachada. Se a chefe estrela acaba de se demitir porque vocês a trataram como lixo, então este restaurante é apenas uma carcaça vazia. Eu fechei os olhos visualizando a cena. A cara de Otávio perdendo a cor, o suor frio brotando na testa dele, enquanto percebia que o castelo de cartas estava desmoronando. E o cheque, Ricardo? Perguntei, o coração batendo na garganta. Ele tirou o cheque de 7 dígitos do bolso interno do paletó. Olhou para o seu pai, que estava gaguejando, tentando dizer que foi um mal-entendido, que você era instável. O doutor Eduardo simplesmente rasgou o papel em 4 pedaços na frente de todos os convidados. Ele disse: não invisto em mentiras. Depois, ele se virou para os outros investidores na mesa e disse que o jantar tinha acabado. Eles saíram. Isadora. O salão está um velório. Seu pai está tendo um colapso e a Priscila está trancada no banheiro chorando. Eles estão te ligando sem parar. Você viu? Eu vi. Mas não vou atender, respondi, sentindo uma pontada de satisfação. Que eu sabia que era cruel, mas era merecida. Ricardo, saia daí. Se você ficar, vai afundar com eles. Amanhã a gente conversa. Desliguei. Menos de 30 segundos depois, o celular tocou novamente. Desta vez, era Otávio. Eu deixei tocar até cair na caixa postal. 5 vezes seguidas. Na sexta eu atendi. Eu precisava colocar o ponto final. Isadora, sua ingrata! O grito do meu pai foi tão alto que eu tive que afastar o aparelho do ouvido. Você tem ideia do que você fez? Você destruiu a nossa família. O doutor Eduardo nos humilhou na frente de Curitiba inteira. Onde você está? Volte aqui agora. Peça desculpas. Diga que foi um surto nervoso, que você está cansada. A gente ainda pode salvar o contrato se você se humilhar um pouco. Eu me humilhei pelos últimos 10 anos, pai. Eu disse, e minha voz saiu fria como a geada que começava a cobrir os gramados da praça. Eu limpei o chão. Eu carreguei caixas de fornecedores. Eu aceitei que a Priscila levasse o crédito por cada elogio que eu recebia na cozinha. Eu era a copeira exausta. Lembra? Pois bem, a copeira foi embora e levou o restaurante com ela. Você não é nada sem o meu sobrenome, ele urrou. Esse nome, Mendonça, é o que abre portas. Você vai passar fome. Ninguém vai contratar uma chefe que abandona a própria família na noite de inauguração. Você está acabada nesta cidade. O sobrenome é seu, pai. O talento é meu. Fique com as paredes de luxo do Batel e as dívidas que o doutor Eduardo não vai pagar.
Eu não sou mais uma Mendonça para os seus negócios. Adeus. Bloqueei o número dele. Bloqueei o de Priscila. O silêncio voltou, mas agora não era mais pesado, era purificador. No entanto, a realidade começou a se infiltrar. Eu estava sem emprego, com apenas alguns milhares de reais em uma conta poupança que eu vinha escondendo e um carro que pedia manutenção. Onde uma chefe instável iria no meio da noite em Curitiba? Lembrei-me de um lugar que meu pai sempre desprezou por ser popular demais, localizado nas ruelas de Santa Felicidade, longe do brilho fake do Batel. Era o pequeno bistrô de Dona Eulália, uma imigrante italiana que fora minha primeira mentora. Antes de eu ir para a França, ela sempre dizia que a comida de verdade não precisa de um smoking para ser servida. Dirigi até lá, sentindo a adrenalina baixar e o cansaço físico me atingir como uma marreta. Quando estacionei em frente à fachada de madeira rústica, com trepadeiras que pareciam abraçar a construção, vi que as luzes ainda estavam acesas. Dona Eulália estava na varanda, enrolada em um chale de lã grossa, tomando um café que exalava um perfume de grãos moídos na hora. Eu sabia que você viria, Isadora, disse ela, sem se levantar, com aquele sotaque carregado que o tempo não conseguiu apagar. As notícias correm rápido entre quem realmente cozinha. O cheiro da queimada no batel chegou até aqui. Eu saí do carro, sentindo minhas pernas tremerem. Quando cheguei perto dela, o cheiro de manjericão e lenha queimada me acolheu. Eles me jogaram no lixo, dona Eulália. No dia que era para ser o nosso topo, eles tentaram me esconder no porão. Não, minha querida, ela disse, pegando minha mão calejada com a dela, que era ainda mais áspera e sábia. Eles tentaram colocar o sol dentro de uma gaveta. Só que o sol queima quem tenta trancá-lo. Agora sente-se. Vamos tomar um café forte. Amanhã, nós vamos começar a planejar como você vai construir o seu próprio reino. E desta vez, Isadora, não haverá sombras para você se esconder. Enquanto o vapor do café subia e se misturava à neblina curitibana, eu olhei para as minhas mãos. Elas ainda tremiam, mas agora não era de medo. Era de fome. Não de comida, mas de algo muito mais potente. Eu ia mostrar para Otávio e Priscila que um restaurante não é feito de paredes e investidores de terno. É feito de alma. E a alma deles tinha acabado de sair pela porta dos fundos. O inverno. Em Curitiba não é apenas uma estação. É um estado de espírito que exige resiliência. Naquela manhã de julho, a geada havia pintado os campos do Parque Barigui de um branco cristalino, e a névoa era tão densa que os ligeirinhos laranjas pareciam surgir do nada nas canaletas da cidade. Eu estava na cozinha de Dona Eulália desde as 5 da manhã. O ambiente era o oposto do luxo estéril do Batel. Aqui, as paredes de tijolos aparentes estavam impregnadas com décadas de aromas sobrepostos. Alho frito, manjericão fresco e o cheiro terroso do pinhão cozido. O som predominante não era o de máquinas industriais, mas o estalar rítmico da lenha no fogão de ferro e o murmúrio baixo de rádio AM, que Dona Eulália gostava de ouvir. 3 meses haviam se passado desde a noite da inauguração desastrosa. Eu não atendi a nenhuma das 142 chamadas perdidas de Otávio, nem li as mensagens venenosas de Priscila. Eu sabia, através de Ricardo, que agora trabalhava comigo como meu braço direito no bistrô da Eulália, que o Mendonça em sabores estava definhando. Sem o aporte do Dr. Eduardo e com a reputação manchada pelo escândalo da chefe fantasma, o restaurante deles havia se tornado um deserto de mesas vazias e dívidas acumuladas com fornecedores de carne e hortifruti. Você está mexendo esse risoto. Com muita raiva, Isadora, comentou Dona Eulália, entrando na cozinha com um cesto de ervas colhidas no quintal úmido. A comida sente o coração de quem a prepara. Se você cozinhar com ódio, o cliente vai ter azia. Eu parei, sentindo o vapor do caldo de legumes aquecer meu rosto. Ela tinha razão. Meus ombros estavam tensos, as mãos apertando a colher de pau como se fosse uma arma. Não é ódio, Dona Eulália. É uma pressa de provar que eles estavam errados, confessei, soltando um suspiro longo que se transformou em fumaça no ar frio da cozinha. Você não precisa provar nada para quem é cego, menina.
Você precisa nutrir quem tem fome de verdade, ela disse, com aquela sabedoria calma de quem já viu muitos impérios de papel caírem. O projeto para o jantar de sexta está pronto? Sorri, e dessa vez o sentimento foi genuíno. O Projeto Alma era a nossa nova empreitada. Uma vez por semana, transformávamos o bistrô simples em um refúgio de alta gastronomia acessível, usando apenas ingredientes de produtores locais da região metropolitana de Curitiba, sem nomes franceses complicados, sem garçons empolados, apenas a técnica que eu aprendi na Europa aplicada à alma do Paraná. E a notícia estava correndo. O boca a boca em Curitiba é uma força da natureza, quando a piazada da elite gastronômica e os críticos reais descobriram que a chefe que deu um bolo nos Mendonça estava cozinhando em santa felicidade. A lista de espera saltou para 2 meses. Naquela tarde, enquanto eu organizava os pedidos de queijo colonial de Piraquara, o som de um carro de luxo freando bruscamente no cascalho do pátio interrompeu minha concentração. Eu reconheceria aquele som de motor em qualquer lugar. Era o SUV alemão que meu pai insistia em manter, mesmo com as contas de luz do restaurante atrasadas. Priscila saiu do carro. Ela não parecia a modelo de revista daquela noite no Batel. O cabelo estava mal arrumado e a maquiagem não conseguia esconder as olheiras profundas. Ela entrou no bistrô como se fosse a dona do lugar, mas estancou ao sentir o cheiro de polenta e frango caipira que dominava o salão. Que lugar rústico, ela disse, a palavra rústico, soando como um insulto em sua boca. Isadora, precisamos conversar. Agora, continuei anotando no meu bloco, sem levantar os olhos. O bistrô abre para o público às 19 horas, Priscila. Se quiser uma mesa, terá que esperar outubro. Deixe de ser infantil, ela explodiu, batendo a bolsa de grife, que eu suspeitava ser falsificada para manter as aparências no balcão de madeira. O papai recebeu uma ordem de despejo hoje. O banco vai tomar o casarão do Batel em 2 semanas. O Dr. Eduardo não só retirou o investimento, como entrou com um processo por danos morais e propaganda enganosa porque porque ele diz que o enganamos sobre quem era a chefe. E ele mentiu? Perguntei, finalmente olhando para ela. Meus olhos encontraram os dela, e não senti a costumeira vontade de baixar a cabeça. Você disse a ele que a criação era sua, Priscila. Você assinou embaixo da mentira do papai. Nós fizemos isso pela família, ela gritou, a voz embargada. Agora, esse doutor Eduardo soube desse seu jantarzinho aqui nessa espelunca. Ele disse que, se você voltar para o Mendonça em Sabores e assinar um contrato de exclusividade de 5 anos, ele retira o processo e injeta o capital. Ele quer você, Isadora. O papai está disposto a te dar 10% das cotas. Veja só, você será sócia. Eu soltei uma risada seca, que ecoou pelas vigas de madeira do teto. 10%? Para salvar o pescoço de vocês e ser escravizada por 5 anos sob o nome Mendonça? Vocês realmente não aprenderam nada. É a sua família, Isadora. Você vai nos deixar na rua? O que as pessoas vão dizer quando souberem que você deixou seu próprio pai falir enquanto serve comida para colonos em santa felicidade? As pessoas em Curitiba já sabem a verdade, Priscila. Elas sabem quem cozinha e quem apenas posa para fotos. Eu não vou voltar. Eu não sou um ingrediente que vocês podem adicionar à receita para corrigir um prato estragado. Eu sou a chefe agora, e este aqui é o meu lugar. Priscila avançou, o rosto vermelho de fúria. Você acha que é grande coisa? Esse lugar é minúsculo. Você nunca vai ter o prestígio que o Batel oferece. Você vai apodrecer aqui limpando gordura de fogão a lenha, enquanto vocês perdem tudo. Cortei, com uma voz baixa e firme. Saia da minha cozinha, Priscila, antes que eu peça para o Ricardo te acompanhar até a calçada. E diga ao papai que, se ele precisar de um emprego, o mercado municipal está sempre precisando de carregadores. Talvez assim ele aprenda o valor do suor. Ela me olhou com um desprezo que, pela primeira vez, não me atingiu. Ela deu meia volta, os saltos finos afundando no chão, de madeira irregular, e saiu. O som do motor roncando e os pneus derrapando no cascalho marcou a sua partida. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Dona Eulália se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você foi dura, menina.
Eu fui justa, dona Eulália. Pela primeira vez na vida, eu fui justa comigo mesma. A noite caiu e o frio se intensificou, mas o bistrô estava aquecido. As velas foram acesas nas mesas. O vinho tinto da Serra Gaúcha começou a ser servido e o perfume do meu confite de pato com pinhão, a receita que eles tentaram roubar, começou a dominar o ar. Para minha surpresa, entre os primeiros clientes a chegar, estava um homem alto, de cabelos grisalhos e um olhar aguçado. Dr. Eduardo Bittencourt. Ele não tinha reserva, mas Ricardo, com um olhar cúmplice para mim, o acomodou em uma mesa pequena, perto da janela que dava para as araucárias. Eu fui até lá não como uma funcionária assustada, mas como a dona da minha própria arte. Doutor, cumprimentei. Não esperava vê-lo por aqui. Ele olhou ao redor, absorvendo a atmosfera acolhedora e vibrante do lugar, e depois olhou para mim. Havia um respeito novo em seus olhos. Eu não invisto em paredes, Isadora. Eu invisto em pessoas. E confesso que demorei para entender onde a verdadeira alma dos Mendonça se escondia. O jantar que sua irmã me serviu naquela noite tinha gosto de plástico. Eu vim aqui hoje para descobrir qual é o gosto da liberdade. O senhor vai descobrir em poucos minutos, respondi, sorrindo. Mas já aviso, aqui, o nome no cardápio é apenas o meu. É o único nome que me interessa, ele disse, fechando o menu. Naquela noite, sob o céu estrelado e gelado de Curitiba, eu não estava apenas cozinhando. Eu estava pavimentando o caminho para o golpe final. Eu sabia que o restaurante do meu pai fecharia as portas em breve, mas eu não ficaria olhando as ruínas. Eu estava pronta para construir algo maior sobre elas, mas desta vez, com as minhas próprias regras e sem sombras no meu caminho. O som da chuva persistente de Curitiba, batendo contra o teto de vidro do bistrô da Eulália, era um lembrete constante de que o tempo não para, nem mesmo para as tragédias que julgamos insuperáveis. Naquela tarde de terça-feira, o cinza do céu parecia fundir-se com o asfalto da Avenida Manuel Ribas, criando uma atmosfera de introspecção que combinava perfeitamente com o documento que repousava sobre a minha mesa de madeira rústica. Era uma notificação judicial. O casarão no Batel, o palco da minha maior humilhação e dos sonhos megalomaníacos de Otávio, iria a leilão em menos de 72 horas. A dívida acumulada com fornecedores, encargos trabalhistas, muitos dos quais eu havia avisado que estavam em atraso, e a falta do aporte de Eduardo Bittencourt haviam finalmente selado o destino do Mendonça em Sabores. Dr. Eduardo estava sentado à minha frente, saboreando um café coado na hora. Ele não parecia o investidor implacável de meses atrás. Havia uma suavidade em seu olhar, uma espécie de satisfação silenciosa de quem apostou no cavalo certo após muito tempo observando o hipódromo. O banco já consolidou a posse, Isadora, disse ele, sua voz calma cortando o som da chuva. Eles estão desesperados para se livrar do imóvel. O mercado imobiliário de luxo em Curitiba está retraído, e ninguém quer assumir um ponto comercial com a fama de amaldiçoado que sua família deixou para trás. Amaldiçoado é uma palavra forte, doutor, comentei, sentindo um gosto metálico na boca ao lembrar das últimas discussões naquele local. É a palavra que o mercado usa para negócios que falham publicamente de forma ética. Ele rebateu, colocando a xícara de porcelana sobre o pires com um clique seco. Mas eu vejo uma oportunidade. Eu quero arrematar o imóvel no leilão, mas não quero o nome Mendonça em nada que envolva esse projeto. Eu quero o Alma. Quero que você transforme aquele casarão frio em algo que tenha a vida que você deu a este bistrô. Mas tem uma condição. Eu o encarei. Meu coração, que eu pensava estar blindado contra novas decepções, deu um salto. Qual condição? Você terá 60% da sociedade. Eu serei o sócio capitalista minoritário. Você terá controle total da escolha do guardanapo ao salário dos garçons. E eu quero que o nome do restaurante seja apenas um. Isadora, sem sobrenomes, apenas você. Senti um nó na garganta. Por anos, eu implorei por 5% de participação no negócio da família e fui tratada como uma despesa operacional. Agora, um homem que eu mal conhecia me oferecia o controle do meu próprio destino. Eu olhei para a dona Eulália, que observava da porta da cozinha, secando as mãos no avental.
Ela apenas assentiu com a cabeça, um gesto imperceptível de aprovação que valia mais do que qualquer contrato assinado. Eu aceito, respondi, minha voz firme, apesar do tremor nas mãos. Mas quero fazer as coisas do meu jeito. Antes de abrir as portas, preciso fechar um ciclo. No dia do leilão, não houve disputa. Dr. Eduardo arrematou o imóvel por uma fração do seu valor real. Na tarde seguinte, fui até o casarão do Batel. A placa Mendonça em Sabores estava pendurada por apenas um parafuso, balançando ao vento sul, produzindo um rangido irritante que parecia o lamento de um fantasma faminto. Entrei com a chave que o leiloeiro me entregara. O cheiro de mofo e poeira já havia substituído o aroma de especiarias. O salão, outrora brilhante, estava desolado. Cadeiras viradas, toalhas manchadas que ninguém se dera ao trabalho de lavar e, no centro de tudo, Otávio e Priscila. Eles estavam retirando as últimas caixas de itens pessoais do escritório. Priscila estava vestindo um conjunto de moletom barato, longe dos saltos altos que costumava ostentar. Meu pai parecia ter envelhecido 20 anos em 3 meses. Seus ombros estavam caídos e a pele do rosto parecia sobrar, sem o viço da arrogância que o sustentava. "O que você está fazendo aqui?" Priscila perguntou, sua voz falhando. "Veio ver de perto o que nos causou? Veio rir da nossa desgraça?" "Eu vim tomar posse do que é meu, Priscila", respondi, caminhando pelo salão e sentindo a poeira sob meus sapatos. "Ou melhor, do que eu construí com o meu suor e que vocês tentaram roubar." Otávio se aproximou, tentando um último recurso, uma última cartada de manipulação emocional. "Isadora, minha filha, que bom que o Dr. Eduardo comprou o lugar. Ele deve ter te contado que nós precisamos de uma nova chance. Eu posso gerenciar o salão para você. A Priscila pode cuidar das redes sociais, como antes. Nós somos família, no fim das contas. O sangue fala mais alto que qualquer dívida." Eu o encarei com uma tristeza profunda. Não era ódio, era algo pior. Era indiferença. "O sangue me mandou ficar na cozinha porque eu cheirava a cebola, pai. O sangue me escondeu para que a Priscila pudesse brilhar com um talento que ela nunca possuiu. O sangue rasgou meu orgulho na frente de todos os meus colegas. Nós erramos, admito", Priscila gritou, as lágrimas começando a borrar a maquiagem mal feita. "Mas olhe para nós. Perdemos o apartamento. Estamos morando de favor na casa da tia Clarice. Você tem o sucesso, tem o investidor, tem tudo. Por que não pode nos perdoar e nos dar um emprego? Porque um restaurante é feito de confiança e alma", eu disse, parando diante da porta da cozinha onde tudo começou. "E vocês não têm nenhuma das duas coisas. Vocês não amam a comida, vocês amam o status. Vocês não amam a família. Amam o que a família pode proporcionar. Eu não vou contratar vocês porque vocês estragariam o tempero da minha nova vida. Você é um monstro de gelo", Otávio sibilou, a máscara de pai arrependido caindo para dar lugar ao amargor de sempre. "Você vai ficar sozinha no topo desse seu império." "Eu não estou sozinha, pai. Eu tenho o Ricardo, tenho a dona Eulália e tenho o respeito de todos os produtores que vocês deixaram de pagar. E que eu fiz questão de quitar as dívidas hoje cedo. Eu estou começando do zero, mas com as mãos limpas. Vocês estão saindo daqui com o bolso vazio e a consciência pesada. Quem é o monstro de gelo aqui?" Eu apontei para a porta. "Saiam. Agora, levem essas caixas e não voltem. Se eu vir qualquer um de vocês num raio de 100 metros do meu restaurante, chamarei a segurança." Eles saíram em silêncio, a derrota pesando em cada passo. Priscila ainda tentou olhar para trás, talvez esperando um sinal de fraqueza da minha parte, mas eu já havia me virado para a minha cozinha. Meses depois, o restaurante Isadora abria suas portas. Não houve festa sensacionalista, não houve tapete vermelho. Houve apenas comida de verdade. Na primeira noite, o salão estava lotado. Dr. Eduardo ocupava a mesma mesa 12, mas desta vez ele não esperava por uma fachada. Ele esperava pela excelência que ele sabia que eu podia entregar. Eu saí da cozinha no final do serviço, ainda com a dolma suja de farinha e o rosto brilhando de suor pelo calor dos fogões. Caminhei pelo salão e, desta vez, ninguém tentou me esconder. Os clientes se levantaram e começaram a aplaudir.
Vi rostos conhecidos da gastronomia curitibana, críticos que antes me ignoravam e pessoas comuns que vieram pelo sabor da minha história. Senti uma mão no meu ombro. Era Ricardo, meu agora chefe executivo. Conseguimos, Isadora. A lista de espera já está em 4 meses. Eu olhei para a janela que dava para a rua. A chuva de Curitiba continuava a cair, mas agora ela parecia lavar o passado, limpando as marcas da traição e deixando o caminho livre para o que viria a seguir. Eu não era mais a chefe invisível. Eu era a dona da minha própria narrativa. E o sabor daquela vitória era, sem dúvida, o ingrediente mais refinado que eu já havia experimentado em toda a minha vida. A vingança não precisou de pratos frios. Ela foi servida na temperatura perfeita de um recomeço merecido.